Alô, Libiders, tudo bem? Aqui é o Rafael Campos, eu vou trazer mais uma linha de pensamento de construção de mundo para vocês. Eu vou trazer a proposta dos 4 Cs do World Building. Já ouviu falar? Não? Então fique com a gente até o final e saiba mais sobre essa teoria bem legal. Se você é novo aqui, não deixe de deixar o like, se inscrever, ativar o sininho de notificação e eu vou deixar aqui para vocês um card falando sobre mais construção sobre o World Building, criação de cidades, a introdução, novas ferramentas de mitologia, para que você consiga ter mais informações para vocês criarem as suas próprias cidades e seus mundos maravilhosos. Então, bora lá! Como disse nos primeiros episódios, o Worldbuilding não é apenas a descrição de cenário, e sim um mecanismo científico de comprovação com o poder de ampliar a experiência do leitor quando falamos de literatura e de jogadores quando falamos de games e RPG. Uma das ironias da construção de mundos de fantasia é que o Worldbuilding eficaz geralmente passa desapercebido porque o público está absorvendo todos os detalhes de um estado inconsciente e imersivo. É apenas quando esse estado é perturbado, geralmente quebrando um dos 4 Cs da construção de mundo, que o público é expulso da história da mesma forma que um erro de digitação pode interromper o fluxo de leitura. Isolados, esses intervalos de imersão geralmente não são prejudicados, mas se somam, eventualmente vai arruinar a experiência. E é por isso que os 4 Cs têm o objetivo de manter a imersão do público o mais perfeita possível. Então, sem mais delongas, vamos apresentar os 4 Cs do Worldbuilding: criativo, completo, consistente e cativante. A criatividade lida com a frequência e a extensão do mundo construído que desvia do mundo real. A escritora N.K. Jemisin chama essa parte do worldbuilding de elemento X, e é também conhecido como o conceito de fantasia, ou o que o criador deseja examinar no mundo. O componente criatividade também é o que torna o gênero de fantasia em primeiro lugar, uma vez que é feito de realidade o que o público anseia. Afinal, é por isso que lemos fantasia. Cada conceito de fantasia pode criar mudanças massivas no mundo em questão, e é importante notar que em Harry Potter tem apenas 3 conceitos principais. A magia existe, criaturas sobrenaturais como goblins, gigantes, dragões também existem, e fantasmas existem. No entanto, todo um mundo foi formado a partir dessa mudança, a ponto de agora existirem parques temáticos dedicados à sua construção mundial. Mesmo a Terra-média, o avô de toda a construção moderna de mundos, tem apenas cerca de 5 conceitos total de fantasia, mas ainda se mantém depois de 70 anos de existência. Tolkien foi o primeiro a apontar que qualquer coisa no mundo coberta por um dos conceitos de fantasia deve aderir ao entendimento do público do mundo real. Portanto, o rios não deve fluir para cima, a menos que seja um ponto integrante da construção de mundo que o autor pretende explorar. Tolkien também acredita que todos os conceitos de fantasia deveriam ser explorados ao máximo. Ele também trouxe o conceito de mudanças nominais. Mudanças nominais para Tolkien eram apenas fachadas usadas para fazer o mundo parecer exótico, sem colocar um trabalho real de torná-lo logicamente sólido. Embora as mudanças criativas sejam o motivo pela qual lemos o gênero de fantasia, elas também têm suas desvantagens. Como qualquer tempero, uma pequena quantidade melhora a refeição, mas muito pode ser insuportável. Quando pensamos em conceitos criativos, temos que avaliar a teoria dos rendimentos decrescentes. Ela diz que cada novo desvio do mundo real perde um pouco do seu impacto, e muitos desvios podem eventualmente tornar alienantes para o público. O mundo também precisa ser completo. Isso significa que deve sentir que o mundo existe antes do início da história e vai continuar existindo depois que ela terminar. Com a caracterização de uma história, esses são os detalhes que fazem o mundo parecer bem redondinho em vez de um recorte plano de papelão. Uma das razões pela qual Star Wars causou tanto impacto quando estreou em 1967 foi porque os mundos pareciam ser reais e vivos. Além disso, como uma única linha de diálogo de Obi-Wan, o sentido da história foi cimentado com uma menção à Guerra dos Clones, que mais tarde inspirou um filme e também 2 séries de TV. Essa referência improvisada à Guerra dos Clones é um dos melhores exemplos do que um escritor Thomas Wolfe chama de ilusão de completude. Essa ilusão que dá dicas do mundo ser muito mais amplo do que a história o propõe a trazer. Esse é o ar de mistério mais longe, pois envolve a imaginação do público e permite que ele se pergunte quais são essas referências improvisadas à história quanto à geografia adicional que a aplica. É um dos princípios da discussão por trás da teoria do iceberg oco. E com o nosso terceiro C, nós temos a consistência, que significa que o mundo não se contradiz e se desvia das leis naturais como as entendemos. Uma pesquisa feita nos Estados Unidos com fãs de fantasia, eles classificaram inconsistências internas como a forma número 1 de quebrar a imersão.
E isso mostra quanto o público presta atenção aos conceitos fantasiosos do autor e espera que o autor siga as regras que ele criou. As inconsistências agregadas vêm em terceiro lugar e são compostas de incongruências na série e incongruências dentro da história. Somando tudo, são mais de 50% das quebras de imersão dos leitores. No entanto, como mencionamos na seção de criatividade, qualquer coisa que não esteja diretamente sobre o guarda-chuva de um conceito de fantasia deve se aderir às regras do mundo real. Jameson reforça Tolkien quando ela aponta que o público se considera especialista nesse mundo, e por isso que eles usam uma compreensão dele para medir a veracidade do mundo criado. Essa expectativa de consistência no mundo real para qualquer coisa, não coberta por um conceito de fantasia, é conhecido como terra do fato. Deve-se notar também que as inconsistências não são um obstáculo para o mundo. Conforme já foi ilustrado em várias mídias, existem mais de 200 inconsistências agregadas catalogadas na série do Harry Potter. O que demonstra que qualquer quebra dos 3 primeiros Cs na construção de mundo pode ser até perdoada dependendo se o material for atraente. Por isso, entramos no nosso último C, que é o cativante, que significa que o material ressoa com o consumidor e o mantém interessado. De muitas maneiras, a cativa é o mais nebuloso dos 4 Cs, pois é mais pessoal e mais difícil de medir. Cada pessoa é diferente e o que é inspirador para uma pessoa pode ser enfadonho para outra. Mas uma boa regra para medir esse C é por quanto tempo o público manterá na suspensão voluntária da descrença. Além dos críticos, a maioria dos consumidores começa uma nova história com o desejo de se divertir, escapar do seu cotidiano entrando em um novo mundo. Por causa desse interesse inicial, o consumidor começa com um estado permeável onde absorve de bom grado todos os novos detalhes do mundo. Eles reservam o julgamento por um curto período de tempo para que possam ter uma visão geral do terreno e sentir a história. Mas essa boa vontade não dura para sempre e o autor deve entreter o público para mantê-lo engajado. Curiosamente, pesquisas mostram que a suspensão voluntária da descrença dura por volta do primeiro ato. Isso não significa que eles estão ativamente tentando separar a história ao mundo, mas agora pensam que entendem os fundamentos do mundo, dos personagens, do enredo e se sentem à vontade para julgar se o autor correspondeu às suas expectativas com a base do que eles estavam absorvendo durante o período que, entre aspas, a boa vontade. Na verdade, o público agora está se empregando ativamente a adentrar aos 3 Cs anteriores. A adesão dos autores demonstra que os 4 Cs também podem funcionar um contra os outros. O público deseja que os novos mundos sejam explorados, envolvendo assim um aspecto criatividade. Mas esses novos desvios da realidade podem colidir com a expectativa do gênero no componente atraente. Adicionar mais ou menos detalhes para fazer o mundo parecer completo torna-se mais difícil manter os detalhes de consistência, especialmente quando uma série continua por muito tempo, muitos autores, como no caso de Star Wars. Todos esses componentes e partes móveis ilustram por que fazer um mundo de fantasia bem sucedido é tão difícil, e por que os autores devem manter cada componente em equilíbrio, não apenas com os 4 Cs, mas também com os conceitos de alta fantasia, baixa fantasia e outros aspectos de construção de mundo. Portanto, quando for construir o seu mundo fantástico, não deixe de deixar os 4 Cs do world building sempre na mente de vocês, para que seus fãs sempre aproveitem o máximo das suas criações. Usem abuso das suas criações e deixem seus mundos cada vez mais incríveis. Valeu!